Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex. E agora sim, já estamos com ele, Luciano Menezes, que vai trazer para vocês um organizador muito bacana a partir de uma peça de plástico, um potinho que você ia jogar fora. É isso mesmo, Luciano? Bom dia! Bom dia, Doutor. Bom dia, pessoal. Olha só, nossa proposta de hoje é esses potinhos que a Acrylex vende com massinha para as crianças brincarem. Que meleca. Né? Que meleca. Interessante. E aí, fiquei pensando, vamos reaproveitar isso daqui, né? Eu olhei E assim, conhecer. Luciano, eu não imaginaria, olhando assim de perto, que seriam esses potinhos de plástico. E aí o legal é que tem tantas opções no mercado de potes nessa mesma ideia, Nessa né? mesma ideia. Então, geralmente, quando eu vou trabalhar com PET, independente, como eu não conheço de fato que tipo de material eu geralmente gosto de dar uma leve lixadinha. Dá uma lixadinha, né? Mas, Legal. gente, Importante, né? é bem pouquinho, tá? Não precisa de força, então o pessoal de casa não vai. É mesmo para criar uma certa porosidade, mas assim, isso daqui é mais garantido para que você tenha a sua peça como utilitário aí por muito mais tempo, ó. E vocês podem ver, ó, só isso daqui, gente, é suficiente, ó. Então, deu uma fosqueada, ó, passei levemente, Ótimo. Não precisou de força. E aí, doutor, nós vamos trabalhar com o nosso primer, que é o primer cinza. O pessoal está habituado a usar o primer branco. Lógico, aqui para nossa dica, como se trata de coisas para criança e nós vamos usar a cintilante, que ela tem uma certa transparência, o branco seria legal, mas eu trouxe o cinza para o pessoal conhecer a cobertura. Ótimo. E ver a finalidade dele, que é um primer que nós pedimos dentro da empresa com o intuito de favorecer o nosso artesão aí, as artesãs, com uma coisa bem bacana, Doutor. Além da função dele Deixa eu só mostrar de pro pessoal, ó. Primer. Esse primer, aqui, ó. só que é cinza, pessoal. Além da, geralmente eu gosto de usar uma esponjinha, porque é bem prático, ó, fácil de usar. Pode ser aplicado com esponja, com rolinho, com pincel. Só que olha isso, Doutor, uma demão, olha a cobertura Já disso, come. gente. Por ele ser o seu cinza. Por ser cinza. Tá. E aí as pessoas, Luciano, mas o que mais eu poderia fazer aqui? Doutor, nós fizemos isso principalmente na hora do restauro de peças. Imagina se você tem uma peça, pessoal, aí num tom escuro. E você vai passar um primer branco, dá muito trabalho. Verdade. Então as pessoas pensam assim, por que nós escolhemos o cinza? Porque o cinza, dentro da paleta de cores, ele é uma cor neutralizante. Para ajudar cores claras Para ou ajudar escuras. as cores claras ou escuras. Perfeito. Então, por exemplo, se eu fosse pintar esse potinho de um tom escuro, entre o branco, o primer branco e o primer cinza, eu escolheria o primer cinza, porque ele vai favorecer a cobertura de tons escuros. Gente, ó, aí vocês vão aguardar de 4 a 6 horas a secagem. Não acelera com secador, porque esse produto ele precisa de tempo de cura. O que eu faço? Doutor, sabe quando você não tá com vontade de pintar ou você não tá com ideia? Nessa hora, eu aproveito para fazer isso, preparar fundo de peças, inclusive passar primer e deixar lá secando, para que quando eu desejo pintar determinada peça, já está pronto. Já tá pronto. Eu vou direto com a tinta lá. E aí, pessoal, vocês vão ter isso daqui, ó. E aqui, eu deixei pro pessoal de casa ver uma demão, tá? Aqui eu passei uma demão bem passadinho, para o pessoal ver que uma demão dá certo. E aí, Doutor, enquanto ali vai secando, o que eu fiz aqui, ó? Na minha tampinha, eu usei base acrílica para selar a minha peça, né? E depois eu consegui vir direto com a nossa tinta cintilante, ó. Ela preparou a peça. Prepara a peça. Gente, olha, essa coisa de preparar a peça é muito legal, é importante porque, de repente, você vai protegendo a peça, você vai evitar o mofo, né? Vai evitar a umidade na peça. E fora que, no caso das tintas cintilantes, que tem uma certa transparência, porque ela tem brilho na composição, né? Tem um produtinho chamado mica, que dá aquele brilho de cintilante na peça. É importante a gente fazer esse preparo. E por que eu escolhi a base acrílica e não, por exemplo, uma base seladora? Exatamente por ser branco. Eu estou protegendo, preparando a minha peça e automaticamente eu também já vou favorecer no momento que eu for utilizar cintilante. Ótimo. O Então, brilho dela. O né? brilho dela. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu passei exatamente 2 demãos para ficar assim.
tá? E aí, o que eu vou fazer aqui, Dotan? Eu utilizei a nossa tinta cintilante na cor porcelana, tá? Para pintar. Aí agora eu vou direto com essa tinta. Mexe sempre bem, né? Você sempre comenta isso, né, Luciano? É sempre bem. Agitada, né? Eu fiz isso antes de começar a gravação. E aí, olha, fiz isso, eu vou direto com a tinta cintilante, ó. E, Dotan, essa cobertura, ela favoreceu por causa desse branco que eu tenho embaixo, ó. Tá? Talvez aí no vídeo, pessoal, vocês não vão conseguir visualizar muito bem o cintilante, mas conforme a gente seca, esse cintilante ele vai ficando mais vivo, trazendo vivacidade. Eu vou deixar aqui secando e vou pro meu potinho com a cor cintilante branco. E aí eu vou fazer essa aplicação direto. Eu poderia estar utilizando uma esponjinha, poderia estar utilizando um rolinho. Tudo isso ajuda na hora do trabalho. Olha tá? aí o trabalho do Luciano Menezes. Quero saber de que parte do Brasil vocês estão hoje acompanhando o programa. Quero todo mundo participando lá no @AteliêNaTV, lá no nosso Instagram, deixando um beijo especial aqui pro professor Luciano Menezes, comentando de que parte do Brasil estão assistindo. É do Nordeste, é daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vocês que nos acompanham sempre no Paraná. Alô Santa Catarina, alô Brasília, Goiânia, vocês que nos assistem também aí no Espírito Santo, sejam todos bem-vindos, tem gente acompanhando até em Manaus. Pessoal, deixa um beijo grande, aí. ó. Um beijo grande para vocês, no coração de vocês. Se tiver sugestões, dúvidas, pode perguntar que a gente vai esclarecendo. Olha só, Dotan, o pessoal fala cinza, né? Não vai cobrir bem. Cobre bem, ó. Tá uma demão. E aí eu vou ter o meu potinho pronto, tá? Com a cintilante, que ele vai ficar exatamente assim, ó. Olha, aqui dá pra ver um pouco do brilho, ó. Sim. Por causa da luz, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei a régua, fiz uma metragem aqui, no caso aqui eu usei 3,5 e demarquei porque eu vou colocar a fita crepe para pintar de uma outra cor, para fazer o composê ali do nosso trabalho. A ideia do Luciano foram cores baby, né? Então ele tem tons pastéis ali, delicados, que é baby. Aí mudando a cor, né, Luciano? Pode ser para decoração da casa, você que fica à vontade aí, até porque, deixa eu olhar aqui na minha colinha, são 12 cores do cintilante. 12 cores do cintilante e 20 do chalk. Então tem muitas opções para o pessoal poder trabalhar em casa, né? Tem muitas opções, você vai conseguir trabalhar com facilidade. E qual é a ideia, né? Elas são miscíveis entre si. Então, vocês fazendo isso, vocês podem criar a cor que vocês desejarem aí, tá? Como se trata de cores para criança, o que eu acabei fazendo? Como são cores que têm uma vivacidade, eu acabei misturando com branco. Então eu usei a cor chá verde, que é esse verdinho, ó, só que ele é um tanto escuro, pro que eu desejo fazer, tá? Então o que eu fiz? Eu vim aqui e misturei. Você vai querer diluir, né? Eu vou diluir um pouquinho. Obrigado, Dotan. Eu vou diluir um pouquinho, por quê? Porque eu quero que fique mais suave, né? Geralmente peças de criança pede esses tons mais claros, mais pastéis, como o Dotan citou anteriormente, ó. E olha como é fácil, gente. Misturei rapidamente e aí eu venho aqui, ó, e passei por cima para trazer a fita foi para ajudar a separar a parte que você quer passar cintilante da parte branca natural. Isso mesmo. Tava lá na parte de cima. Enquanto o Luciano vai passando aí, eu vou mostrar exatamente as 12 opções de cores da cintilante. Lembrando que a Acrylex tem uma linha com mais de 3.000 produtos. Tem a cintilante, tem a chalk, tem tinta de tecido, tem PVA, tem tinta acrílica, tem uma grande variedade de materiais com a qualidade que a Acrylex traz para todos vocês. Isso é muito importante na hora que você for colocar todo o teu talento, toda a sua criatividade, seja a sua, do seu filho, seu sobrinho, seu neto, até porque tem a linha Volta às Aulas. Então é desde a criancinha até a vovó, a titia, todo mundo utilizando os produtos da Acrylex. Acesse o site da Acrylex para conhecer um pouquinho não só das 12 cores de cintilante miscíveis entre si, como também dos inúmeros produtos que a Acrylex traz com muita qualidade, né? A Acrylex esse ano comemorando mais um ano de vida, né? Na verdade, aí para vocês que acompanham o nosso programa, são 60 anos de Acrylex, né? E lá no Instagram e também no canal YouTube, vocês vão ver muitas opções de trabalhos, não só
do Luciano Menezes, como de diversos professores, mostrando na prática. A gente gosta de ver na prática, né, Luciano? É isso Como aí. utiliza a cintilante, a Chalk, a Vitro 150 e os inúmeros produtos que vocês trazem através da Acrilex. E essa é a nossa ideia. Por exemplo, a cintilante, às vezes as pessoas acham que só dá para fazer esse tipo de situação. Mas não, eu trouxe até uma sugestão que eu pintei um ursinho com a própria tinta cintilante, né, usando as técnicas de pintura. Então, o pessoal aí que gosta de pintar mesmo, Também vai poder tradicional, trabalhar, né? pode trabalhar tranquilamente. Ótimo. E aí, Dotão, o que eu fiz? Ó, eu tirei a fita crepe, tá? Ó, olha como fica super bacana. E o legal é que, ó, se eu não tivesse preparado com o primer, no momento da fita crepe poderia descascar. Por isso é muito Esse preparo é importante. importantíssimo. E tirei a fita crepe e não danificou, lindo, hein? ficou tudo tranquilo. Ó. Luciano, precisa de algum verniz como acabamento? O que você indicaria? Perfeito, doutor. Essa pergunta é muito importante. Gente, olha, quando se trabalha com a cintilante, não indicamos nenhum tipo de verniz. Não precisa. Não precisa. Por quê? Se você envernizar mesmo com um verniz brilhante, doutor, você perderá o efeito da cintilante. O verniz, ele acaba perdendo o brilho da mica da própria tinta. Então, não enverniza. Se for verniz fosco, então aí você perde por completo. Então, casos de tinta cintilante, não usem verniz. Essa tinta já está preparada como finalização do trabalho. Vamos colocar o contato, é Luciano Menezes Arte, com o T mudo no final, Luciano Menezes Arte. Queria muito que vocês prestigiassem o trabalho do nosso querido Luciano Menezes. Teve um probleminha de saúde, mas ele tá firme e forte, pintando, trazendo para vocês muitas sugestões. A gente fica muito feliz com a volta do nosso querido Luciano Menezes. E aproveitar também e falar...